Então, na aula passada, gente, a gente discutiu os aspectos mais introdutórios dessa questão da bioenergética microbiana. Eu apresentei algumas formas de estimar a DQO teórica de diferentes compostos. A gente discutiu um pouquinho alguns aspectos ligados à composição do biogás, que vai ser dependente exatamente do tipo de resíduo que a gente tá trabalhando, as expectativas ali de produção de metano, de CO2 e, obviamente, outros compostos, quais vão interferir na qualidade desse biogás. E vimos também alguns aspectos ligados à parte de algumas formas também de estimarmos a produção ali de individual, por exemplo, de metano, e obviamente que isso aí vai impactar nas diferentes capacidades de recuperação energética de biogás a partir de diferentes substratos, né? Obviamente que até então a gente trabalhou, vem trabalhando com compostos mais simples, né? Compostos modelos, que fica muito mais fácil esses cálculos, essas estequiometrias das reações, etc, etc. Né? E nessa aula de hoje a gente também vai apresentar como é que a gente, na vida prática, né? Como é que a gente pode fazer essas estimativas, tá? Então, para finalizar essa parte da bioenergética microbiana, eu queria também apresentar o conceito, né, do grau de redução, que é um conceito importante para a gente estimar ou prever a quantidade de elétrons necessários para a determinada produção de um determinado produto, né? A partir da oxidação de outro produto, e desta forma nos ajudar nessa estequiometria dessa reação química, e que a gente viu que essa estequiometria é importante por um conjunto de fatores, né, para estimarmos a energia livre de Gibbs. A estequiometria é importante para sabermos exatamente a produção, por exemplo, de metano, a composição do biogás, certo? Então, essa estequiometria ela é um elemento necessário e importante para todos esses aspectos da bioenergética microbiana, certo? Então, a gente viu que uma das formas é a partir da equação de Buswell, ou todas as derivações dessa equação de Buswell, que a gente apresentou na aula passada. O grau de redução é uma outra forma, uma forma alternativa de a gente trabalhar esses aspectos estequiométricos, tá? Então, o grau de redução ele é usado para avaliar a questão do balanço de prótons e elétrons em bioreatores. E a gente, na realidade, para um conjunto de fatores aí, né, um conjunto de compostos à base de carbono, nitrogênio, hidrogênio, enxofre, enfim, a gente consegue, a partir do grau de redução, estimar o número de elétrons necessários ali para aquela transformação, para aquela geração de um determinado produto. E eu espero que, a partir desse módulo, digamos assim, de bioenergética, a gente tenha um pouco mais dessa apreensão, dessa percepção dos elementos necessários e dos elementos que foram, de uma certa forma, utilizados para os diferentes modelos aí de previsão, por exemplo, da produção de biogás a partir de diferentes resíduos, né? Então, todos esses elementos de balanço de elétrons, de balanço de prótons, de balanço de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, todos esses elementos foram utilizados, né? São utilizados aí nos diferentes modelos cinéticos de predição, né, de produção de biogás ou de outras substâncias em bioreatores, tá? Então, o grau de redução, ele tem uma equaçãozinha que a gente poderia citar, né, mas que eu não coloco aqui. Então, basicamente, cada
átomo tem um determinado grau de redução. Por exemplo, o carbono, ele tem um grau de redução de mais 4. O hidrogênio, ele tem o grau de redução de mais 1. O oxigênio, ele tem o grau de redução menos 2. Então, vocês estão vendo que várias desses elementos utilizados no grau de redução, a gente já acabou utilizando quando a gente estava trabalhando nos aspectos da avaliação do grau de oxidação de determinadas moléculas, né? Ou o grau de oxidação de átomos em determinadas moléculas, né? Então, por exemplo, a gente, quando estava estudando qual era o estado de oxidação do nitrogênio na molécula de amônia, a gente viu que o nitrogênio, na forma de NH3, ele tem um estado de oxidação de menos 3, né? Então, todos esses aspectos, no final das contas, eles são levados, de uma certa forma, em consideração aqui, né? Nesse conceito do grau de redução, tá certo? Então, o enxofre, ele tem grau de redução mais 6, o fósforo mais 5, o nitrogênio normalmente menos 3, tá? E a gente vai fazer uso dessa tabelinha ou vai fazer uso de alguns outros elementos apresentados para a gente conseguir estimar, fazer balanceamentos, né, estequiométricos importantes aqui de determinadas reações químicas. E aí vocês vão ter as duas ferramentas e vão utilizá-las, né, utilizá-las da forma como acharem melhor aí na parte da vida, da disciplina ou da vida profissional de vocês. Então, uma coisa que é importante, né, é que quanto maior o grau de redução, como a gente vai ver, maior vai ser a demanda por elétrons ali para aquela molécula resultar em uma determinada transformação e, consequentemente, quanto maior o grau de redução, menor, né, mais baixo será o grau de oxidação, ou seja, de formação ou de transformação daquela molécula, né? Então, por exemplo, se a gente apresenta essa tabela aqui, então, por exemplo, o metano, que está aqui olha, ele tem um grau de redução de mais 8. Esse grau de redução de mais 8 é advindo de que número? O carbono ele tem grau de redução mais 4, o hidrogênio tem grau de redução mais 1. Então, é um carbono mais 4, mais 4 vezes o grau de redução do hidrogênio, que é mais 1, portanto, essa molécula de metano tem o grau de redução mais 8, como está apresentado aqui. O CO2 ele tem o grau de redução do carbono é mais 4, né? Então vamos colocar aqui CO2. O carbono ele tem um grau de redução de mais 4 e o oxigênio a gente viu tem um grau de redução de menos 2 vezes 2, então fica menos 4. Portanto, o CO2 ele tem um grau de redução 0. E para todos os outros aqui é simplesmente utilizando esses números, né, esses graus de redução para cada átomo individual. Agora eu só chamo a atenção de vocês para a seguinte coisa, que esses valores aqui eles estão reportados por cada átomo né, pelo número de carbonos. Então, por exemplo, qual é o grau de redução do etanol? Do etanol, vocês estão vendo que ele é o grau de redução 6. Mas se a gente utilizar aquela equaçãozinha, o carbono ele é mais 4, portanto, é C2, então 2 vezes mais 4.
O hidrogênio ele é mais 1, mais 6 vezes mais 1. E o oxigênio ele é menos 2. Menos 2 vezes 1. Certo? Então, eu tenho aqui 8 mais 6, 14 e menos 2. Portanto, o grau de redução geral aqui, né, dessa molécula, né, de etanol, ele é mais 12. Mas aqui, a gente está vendo que está mais 6. Por que é isso? Porque a gente está apresentando aqui o grau de redução por cada átomo de carbono, neste caso aqui. Como o etanol é C2, esse número aqui eu tenho que dividir por 2, né? Para representar aqui nessa tabela como mais 6. Então, é diferente. Uma coisa, quando a gente está representando em termos de grau de redução, e outra coisa é quando a gente está representando em termos de número total de elétrons. Se eu estou querendo saber número total de elétrons, eu tenho que multiplicar o grau de redução reportado aqui nesta tabela pelo número de carbonos existentes aqui na fórmula molecular, né, do composto que eu estou avaliando. Então, percebamos que quanto maior é o grau de redução, maior será a quantidade de elétrons necessários ali para aquela conversão. Se a gente observar aqui essa figurinha, ela nos permite, ela é plotada, né, para a construção dela, vários elementos. Por exemplo, o metano, que a gente viu que tem o grau de redução mais 8. Por quê? Porque ele só tem um carbono, portanto, ali o número de elétrons vai ser igual ao próprio grau de redução. Então, a gente viu que tem mais 8, está aqui ele. E a gente viu que o CO2 tem um grau de redução 0, que está lá embaixo dessa figurinha. E a gente tem aqui outros elementos, como a glicose, como o ácido fórmico, tá? Como o ácido propiônico, como o ácido, como o metanol, como o etanol, olha lá. Que a gente calculou, que tem um grau de redução de mais 6. Então, a gente observa com essa figurinha o seguinte, que é mais fácil, em termos de demanda de formação, né? Se a gente imaginar, a gente ter a formação, por exemplo, do etanol, do que, por exemplo, do etano. Né? Então, quanto menor é a demanda de elétrons, obviamente, para uma determinada transformação, maior será a formação de determinados produtos. Quanto maior for a demanda de elétrons, menor será a formação de produtos. Por isso é que a gente fala que quanto maior é o grau de redução, menor será o grau de oxidação ali de um determinado composto. Então, para a gente exercitar, eu queria que a gente calculasse o grau, né, de redução desses três compostos aqui, do ácido acético, do etanol, que a gente já fez, e da glicose. Só para a gente ter uma ideia. Então, para o ácido acético, vamos fazer aqui ele. C2, então, 2 vezes mais 4, mais 4 vezes 1, menos 2 vezes 2. Então, esse aqui vai cancelar com esse. Portanto, eu vou ter 8 elétrons envolvidos aqui, ou, né, o grau de redução igual a 4. Por quê? Porque o ácido acético ele tem 2 carbonos. Portanto, o grau de redução do ácido acético será 4, né? Por isso é que ele está aqui, ó. Grau de redução mais 4. Para o etanol, a gente já calculou. E para a glicose será 6 vezes 4,
mais 12 vezes 1 menos 6 vezes 2. Isso aqui será 24 mais 12 menos 12, né? Então, corto esse com esse. 24 elétrons necessários, mas eu vou dividir por 6. Portanto, 24 dividido por 6 dá mais 4, né? Então, se a gente olhar aqui, a glicose, ela tem o grau de redução mais 4, assim como o ácido acético. Como é que a gente faz uso, né, desses elementos que a gente acabou de aprender? É a seguinte coisa, ó. Vamos imaginar que eu queira saber o balanço estequiométrico da produção de metano a partir do ácido acético. Então, a gente viu que o metano, CH4, né? Ele tem um grau de redução de mais 8. 8 elétrons ali envolvidos na formação do metano. A gente viu que para o ácido acético, ele tem um grau de redução de mais 4, mas na realidade são necessários 8 elétrons. Está aqui que a gente calculou para ele. Certo? Então, por exemplo, o ácido acético, então, vou colocar aqui ele, C2H4O2. Eu tenho 8 elétrons aqui. E para formar o metano, eu preciso de 8 elétrons. Portanto, 1 mol de ácido acético formará 1 mol de metano, em termos de balanço de elétrons. Como eu tenho que equilibrar essa estequiometria, eu vou adicionar moléculas de CO2 que têm o grau de redução neutro, 0. Portanto, eu não estou alterando a demanda de elétrons aqui necessários. Então, agora eu tenho C2, olha, H4O2. Portanto, essa estequiometria, então eu tenho um aqui e um aqui. Essa estequiometria ela está garantida a partir, né, do conceito de grau de redução. Com base nesta estequiometria, eu estou formando 1 mol de metano, 1 mol de CO2, portanto, com base no que vimos na aula passada, qual é a expectativa de composição de biogás? Do metano no biogás? Quantos por cento de metano no biogás? 50%, professor. 50%, né? O cálculo é 1 dividido por 1 mol de metano dividido pelo número de mols de gases no biogás. Então, 1 dividido por 2, 0,5 ou 50%. Agora, para a glicose, vou fazer ela bem aqui, ó. Fazer ela bem aqui. A glicose, ela demanda 24 elétrons para ser oxidada. 1 mol de, né, glicose, C6H12O6. E aí eu vou colocar aqui o metano e vou colocar já aqui o CO2, porque sempre eu vou, né, produzir CO2 nesse biogás, tá? Então, o que é que vai acontecer? Para eu oxidar 1 mol de glicose, tem que haver 24 elétrons, né? Para ela ir para o estado neutro, digamos assim. E para formar o metano, a gente viu que a gente precisa de 8 elétrons. Logo, para equilibrar esse balanço de elétrons, eu vou ter que ter aqui 3 mols de metano formado, 3 vezes mais 8, mais 24,
para, né, cada mol de glicose, certo? Então, aqui, vou colocar aqui 3, né, de metano. Aí, vamos contar aqui 3C, né, com 4. Então, vamos equilibrar aqui 3 CO2. Então, 6 carbono, 6 hidrogênio, 12 hidrogênio, 12 hidrogênio, oxigênio 6, 3 vezes 2, 6. Portanto, essa estequiometria está também ok, né? Portanto, vocês estão vendo que é a mesma coisa com esse conceito do grau de redução, é a mesma coisa que obtivemos com o uso da equação de Buswell. Portanto, neste caso aqui, o nosso biogás também terá, né, cerca de 50% de metano. Então, seria 3 dividido por 6, portanto, 0,5, 50% de metano. Então, assim, o conceito de grau de redução, eu queria apresentar, né, porque, de uma certa forma, esses aspectos que eu levantei, cálculo de energia livre de Gibbs, estado de oxidação, toda aquela parte ligada também à determinação de DQO equivalente por grama de cada composto, isso tudo a gente faz uso ou em experimentos de laboratório ou muitas vezes na vida prática, né? Ali de operação de bioreatores, né? E demanda de elétrons, estequiometria de reações, né? Portanto, vocês estão vendo que isso é bastante útil, né? Aqui para a nossa disciplina. Então, vamos agora fazer a seguinte avaliação. Quando eu não tenho um composto modelo, né, ali raramente eu tenho um esgoto que contém somente glicose, ou que contém somente ácido acético, ou etanol, etc. Normalmente eu tenho uma mistura de compostos orgânicos, portanto, para isso eu preciso trabalhar com o conceito de demanda química de oxigênio, né? Ou de DQO.